Jeremias 31, os irmãos encontraram? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ele está se referindo à aliança que foi feita no Sinai. Lembram que nós falamos das duas alianças? Com Abraão e a do Sinai com Moisés? Veja, não são alianças diferentes, mas são renovações de uma mesma aliança que vão acontecendo na história, para chegar na nova aliança, que é a aliança com Cristo. O que eu quero que vocês entendam é que todas as alianças que Deus faz com o seu povo, no Antigo Testamento, ele vai reafirmando ou confirmando essas alianças, fazendo com a linhagem escolhida, para que dessa linhagem venha quem? O Salvador. Então aqui, através do profeta Jeremias, ele está dizendo, olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Só que o caráter dessa aliança, ou a natureza dessa aliança, será diferente das outras. Será uma aliança que envolverá não somente um contrato, não somente um acordo reafirmado, mas é uma aliança que vai envolver o coração. Veja, versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Pelos pecados deles, eles quebram esse contrato. Não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Ele compara a aliança a um casamento. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, olha a diferença, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhas inscreverei, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Lembrem-se que essa promessa de Deus ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo, essa promessa ela permeia desde o começo da Bíblia até o final. Toda a história da redenção tem como propósito esse. O propósito da salvação é esse, é que ele seja o quê? O nosso Deus e nós sejamos o seu povo. Esse é o propósito da salvação. Se você pudesse resumir o que é a salvação, é isso. A salvação é ele ser nosso Deus e nós sermos o seu povo e estarmos com ele em comunhão eternamente. Esse é o propósito da salvação. Então, até aí, até o verso 33. Verso 34 também. Não ensinará jamais cada um seu próximo. Ele não está querendo dizer que não haverá mestres. Não é isso. Mas ele está mostrando que haverá a presença do Espírito no sentido de nos guiar à verdade. Mas veja, nem cada um ao seu irmão dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja que no versículo 31, aqui do texto que nós lemos, ele diz que vai fazer essa aliança com quem? Essa nova aliança? Com a casa de quem? De Israel. Agora vamos para Romanos 9. Romanos capítulo 9. Para a gente entrar na lição, aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem a lição hoje. Romanos 9. Romanos capítulo 9. Então Deus vai fazer essa nova aliança com a casa de Israel. Mas espera aí, com que Israel ele está falando? Com Israel, o povo de Israel? Nós vamos ver que não é isso que ele está querendo dizer. Por isso que quando nós vamos estudar a Bíblia ou interpretar um texto, nós devemos olhar o contexto amplo. A Bíblia como um todo é uma regra de interpretação. Além de estudar o contexto que está próximo, nós temos que também ter o entendimento do contexto todo. Agora, só se entende o contexto todo quem já tem, olha, muito tempo, né? Aí tem que ir em doses homeopáticas, né? É devagar. Por isso que é perigoso interpretar a Bíblia de qualquer jeito, né? Mas vamos lá. Capítulo 9 de Romanos,
versículo 6 e versículo 7. Vai se encaixar com o que nós temos estudado. Romanos 9, verso 6 e verso 7 diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Espera aí, o que a palavra de Deus falhou? Em relação às promessas dele, em relação da aliança, em relação da salvação. Até porque, se vocês voltarem aí, olha, no versículo 4 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Aí veja verso 6. E não pensemos, examine aí na sua Bíblia, para você aprender. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são o quê? De fato, israelitas. Aí ele vai dizer por quê? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus, a quem são dadas as promessas, não são, versículo 8, né? Propriamente os da carne, os que descendem pela carne, fisicamente, pelo sangue de Abraão, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E isso, os filhos da promessa, né? Que passa os de Isaac, que passa de Abraão não por Ismael, mas por Isaac, de Isaac por Jacó, e de Jacó vai ser Judá, e de Judá em diante vai vir Cristo. Jesus não é o leão da tribo de Judá? Ele não é a raiz de Davi? Não é isso? A descendência de Davi, o filho de Davi, a raiz de Jessé, né? Ele é tanto quem origina o pai, como também descende deles. Ele tanto é o criador, como também o descendente como homem. Então, há uma linhagem pela qual Jesus Cristo virá. Agora, a salvação não só é para essa linhagem, a salvação é para todos os que creem. Não importa se são de Israel ou entre os gentios. Todos os que aguardam as promessas, quem creem nas promessas, creem no Salvador, que é anunciado pela promessa de Abraão, o descendente, aquele pelo qual todas as nações da terra seriam benditas. Todos os que creem nesse descendente fazem parte da aliança. Vocês estão entendendo isso? Está claro isso para vocês? Então, se você pode dizer, olha, Deus, ele entrou em aliança comigo por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, sobre ele foi estendida a aliança da graça. E o que é uma aliança? Uma aliança é um pacto que envolve o quê? Promessas e exigências. Só que o que se exige daquele que está em aliança com Deus? Qual é a exigência principal? A fé. Mas até a fé que ele exige de nós, ele também nos ajuda o quê? A crer. São essas coisas que nós temos falado durante esses dias para vocês entenderem. Vamos adiante. A aliança da graça, que é a aliança que Deus faz conosco por meio de Cristo, ela é uma extensão da aliança que já foi feita antes da criação do mundo, que é chamada de aliança da redenção, em que o Pai realiza com o Filho nos representando, como nosso fiador. Antes de criar todas as coisas, Deus já tinha determinado criar, e dentro da criação estava a queda, o pecado, o juízo de Deus que teria que ser derramado. Todos os homens mereciam morrer. Como é que os homens agora podem ser salvos, e Deus ao mesmo tempo punir o pecado deles e salvá-los para que eles tenham vida? Pela pessoa de um fiador, de um substituto. Quem foi que assumiu o nosso lugar para pagar pelos nossos erros e obedecer o que nós somos incapazes de obedecer antes das coisas serem criadas? Jesus Cristo. Ele já tinha entrado em aliança com o Pai, só que ele não estava encarnado, era apenas o Verbo. Era apenas o Verbo. Agora, no decorrer
com a criação, no decorrer do desenrolar do plano de Deus, desse plano salvador, porque o homem vai cair logo de início, o Filho vem, morre por nós, e agora Deus, por meio do Filho e do poder do Espírito Santo, Ele entra em aliança conosco, Ele nos chama para Ele. Para que o perdão de nossos pecados seja realizado em nós, é necessário que nós depositemos o quê? A nossa fé. Em quem? Em Cristo, na obra de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos. Eu vou chegar lá, eu estou dando só Romanos 3. Bem, o que eu estou falando aqui é assunto de discipulado, né? Mas quanto mais a gente repete, mais a mente de vocês vai se abrindo e vocês vão entendendo a palavra de modo mais embasado. Porque esse é o grande problema da igreja de hoje. O meu povo perece por falta de... E não precisa vocês conhecerem muita coisa não. Vocês precisam conhecer a base, o Evangelho. O resto vai só ser acrescentado sobre esse fundamento. Vocês precisam ter um bom fundamento. Vocês lembram da... É como a escola de criança. Se a criança não tiver um bom fundamento, tudo que vem depois fica difícil de se compreender. Né? Se a criança ela não souber a base da matemática, a base do português, as coisas que são básicas para o seu conhecimento, seu aprendizado, ficará difícil ela entender as outras coisas. Na Bíblia, no Evangelho, não é diferente. Nós precisamos nos alimentar bem com o leite espiritual, para depois ser acrescentado as outras coisas. O problema, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. A nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, a Igreja Evangélica Brasileira, da década de 90 em diante, ou pode ser até um pouco antes, Roberto, você pode até me ajudar, até um pouco antes, não conhece nada de Bíblia, porque os obreiros não ensinam Bíblia. Antigamente, as igrejas da década de 60, de 50, de 40, se você for usar o exemplo da Noruega, por exemplo, as pessoas mais velhas na Noruega leem a Bíblia ou leram a Bíblia várias vezes, têm um conhecimento profundo das Escrituras. Podem não ter um conhecimento extenso da teologia em si, mas conhecem muito a palavra de Deus, leem a palavra, estudam a palavra. Agora, se nós pegarmos a igreja brasileira, até antes da década de 90, a deficiência é muito grande. Eu estou falando da igreja. Agora, imagine os obreiros. Imagine os obreiros. Não estou acusando ninguém, mas, irmãos, olha, por experiência própria, se nós pudéssemos pegar cada pastor de cada igreja, dessas igrejas que tem todas, batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, pega essa quantidade e pudesse fazer uma peneira, sabe? Com perguntas básicas da Bíblia sobre o Evangelho, doutrinas básicas. O que é o Evangelho? Por que Cristo morreu por nós? O que significa a salvação? Como é que se entende o fato de Deus salvar o pecador e ao mesmo tempo punir o pecado dele? O que é a morte expiatória de Cristo? Coisas básicas. A questão do Espírito Santo, como é que funciona isso? Se nós pudéssemos fazer isso, nós ficaríamos envergonhados. Eu não vou dizer aqui um percentual porque eu vou errar, mas a grande maioria, irmãos, não tem noção do que ensinam. Não tem noção do que ensinam. São animadores de culto. Nós estamos cheios de animadores de culto, que pegam um texto bíblico, aí olha uma coisinha aqui, olha, está dizendo aqui que Deus vai dar vitória ao irmão. Aí ele chega lá no culto, lê o texto bíblico, está aqui, irmão, Deus vai lhe dar a sua vitória. É a sua vitória, olha aqui, é a sua vitória que Deus vai dar nesta noite. Deus está dizendo que vai dar a tua vitória. Pronto. O irmão chegou vazio, vai voltar para casa vazio, porque na cabeça dele ficou só Deus vai dar a tua vitória. Mas às vezes o irmão está precisando arrepender-se dos seus pecados, se aproximar de Deus, orar, ler a Bíblia, mas na cabeça dele Deus vai dar a vitória. Que vitória? Vitória de quê? Então os irmãos estão entendendo? A coisa está muito séria.
muito séria mesmo. Nós precisamos, eu louvo a Deus pela nossa escola dominical, pelos cultos da quinta-feira, porque a única coisa que um pastor pode deixar para a igreja é o ensino. Ele não vai deixar outra coisa não, porque isso aqui, o templo, ou o que se constrói, isso aqui não significa nada. Mas o ensino, o preparo de bons líderes que possa dar continuidade ao trabalho, isso é fundamental para proteger o povo de Deus das falsas doutrinas, das heresias, das infantilidades, das meninices, que são muitas. Então, irmãos, isso requer trabalho, né? Isso requer muito trabalho. Ensinar dá muito trabalho. Sabiam disso? Quem é professor aqui sabe, né? Ensinar dá muito trabalho. Não é simplesmente chegar aqui, abrir a Bíblia, olha, está aqui, irmãos, vamos ler, vamos ensinar os irmãos. Ensinar como? Se não estudar, se não aprender, se não entender, se não se debruçar. Como preparar uma mensagem se você não passa 1, 2 dias ou até mais se debruçando na palavra só para pregar 40 minutos ou 1 hora para a igreja? E um estudo da escola dominical, e um estudo da quinta-feira. É no mínimo 1 dia para cada coisa. Fora isso, tem todas as outras coisas que você precisa fazer. Então, não estou dizendo isso para estar mostrando o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo é bom, porque algumas pessoas acham que o trabalho pastoral se dá no culto. Na verdade, no culto, no ensino, é o resultado do que acontece fora dele. Os irmãos entendem? Aqui acontece aquilo que é feito por trás. É igual um lutador, né, de MMA. Ele treina vários meses para poder, durante 20 minutos ou 25 minutos, ele lutar. Tá? Essa é a realidade. Então, vocês, irmãos, peguem a Bíblia de vocês, estudem a Bíblia, risquem a Bíblia de vocês, façam anotações, sejam curiosos, procurem aprender a palavra para estarem guardados e seguros. Vamos lá para Romanos. O que é que Deus exige? Qual a condição daqueles que fazem parte da aliança? Isso já foi ensinado pelo irmão Cleiton a vocês, tem sido ensinado por mim. É a fé. Está aí no capítulo 3 de Romanos, versículo 21 em diante. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Veja, a justiça de Deus se manifestou. Quando você ouvir falar essa palavra, olha, a justiça de Deus se manifestou como? Punindo o pecado. É assim que a justiça de Deus se manifesta. E ele diz, e foi sem lei. Não foi pela lei que a justiça de Deus se manifestou punindo o pecado. Diz, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, somente sobre esses. Quem não crê, não tem como a justiça de Deus ser manifestada na vida dessa pessoa. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo está explicando, está dizendo, olha, todos pecaram, carecem, estão destituídos da glória de Deus. Então, Deus precisa puni-los, a sua ira precisa ser derramada sobre eles, e a justiça de Deus é derramada sobre eles. Mas sobre eles quem? Sobre esses pecadores que carecem da glória de Deus, mas que creem em Jesus. Somente esses é que são justificados. Por quê? Porque o Senhor pune justamente o pecado desses que creem no seu Filho Jesus. Aí ele vai repetir isso aqui no verso 24, olha, são justificados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, o resgate. É Cristo quem resgata eles dessa condição de merecedores de condenação. Verso 25, a quem Deus, ou seja, Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como que? Como propiciação. O sangue de Cristo é quem cobre os nossos pecados. É o sangue de Cristo que faz com que nós sejamos perdoados, porque a ira de Deus, que é para cair sobre nós, cai sobre Ele. E esse sangue dele nos justifica, porque nós cremos no que Ele fez por nós. E Ele repete, mediante a fé, para manifestar mais uma vez, olha, a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém. Os irmãos entendem isso, né?
entendem claramente. Então eu e você merecemos a ira de Deus, mas a partir do momento que Ele dá o seu Filho para morrer em nosso lugar, Ele revela a sua justiça, porque Ele pune os nossos pecados em Cristo para poder nos dar vida. É só assim que acontece. Não é, não, eu amo você. Não é verdade? Né? Muita gente não pensa assim, não. Jesus Cristo, Deus me salvou porque Ele me ama. Claro, o amor dele é a razão. É a razão primeira, vamos dizer assim, é a razão dele ter enviado o seu Filho. Mas espera aí, o amor dele, ao mesmo tempo, é justiça. Não pode ter amor sem justiça, não pode ter amor sem punição de pecados. Deus não pode simplesmente salvar o irmão Alden com o seu amor, trazer Alden com seus pecados para ele, sem condenar Alden ou os pecados de Alden. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, todos aqueles que creem em Cristo já foram condenados, já foram punidos, só que não neles, na pessoa do Cordeiro. Então, essa é a mensagem do Evangelho. É simples, mas muita gente não entende. O Senhor me salvou, Ele me amou, Ele sim. Mas Ele precisou derramar a sua justiça. É impossível Deus salvar alguém sem ser justo com esse alguém. É impossível, por isso que é impossível você ser salvo sem Cristo. Veja como as coisas se abrem. Por que é impossível a pessoa ser salva sem Cristo? Porque sem Cristo, os pecados dela não foram punidos. E aí, se os pecados dela não foram punidos, Deus vai ter que o quê? Que punir os pecados dela. E se os pecados dela não foram punidos em Cristo, vai ser punido em quem? Nela. Se você morre sem Cristo, seus pecados vão ser punidos em você. Agora, se você tem Cristo, pela fé, os seus pecados já foram punidos nele, no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso é claro para vocês, não é, irmãos? Doutrina básica, né? Do cristianismo. Perguntas? Alguma pergunta sobre isso? Fique à vontade. Tem alguma dúvida sobre isso? Por isso que Paul Washer, ele chocou algumas pessoas quando ele disse que Deus odeia o pecador. Ele disse que Deus odeia o pecador, aí ele chocou um bocado de gente. Mas é claro, se o pecador morrer sem Cristo, o Senhor vai derramar toda a sua ira, é isso que ele está querendo dizer. Mas ele ama o pecador no sentido de entregar Cristo para morrer por ele. Mas se o pecador não crer em Cristo, a ira de Deus permanece sobre o pecador e irá ser derramada no pecador. Está claro isso para os irmãos, não está? Amém, né? Estou chovendo no molhado aqui, né? Mas é bom, né? Quanto mais chove no molhado, mais a terra fica regada, né? E aí, mas também se eu perguntar, os irmãos souber responder, eu vou ter que tomar um remédio para o coração, para não morrer do infarto, viu? Mas vamos lá, vamos para o nosso texto. Aí eu vou chegar lá no céu e vou dizer, foi a igreja. Ensinei e não entenderam. Eu sei que vocês estão entendendo, irmãos, que é pela graça, é o próprio Espírito que abre o nosso entendimento, né? Não é possível que a gente ensinando 2 mais 2 é 4, depois a gente vai perguntar depois de meia hora, a pessoa vai dizer é 5, né? É complicado. Mas, irmãos, nós estamos estudando sobre o aspecto duplo da aliança. Essa aliança que Deus fez conosco por meio de Cristo, ela tem um aspecto duplo, é claro. O primeiro aspecto é um aspecto que toda aliança tem. Todo contrato ele tem um aspecto legal. É ou não é verdade? Quando duas pessoas resolvem entrar num acordo, então esse acordo ele tem o quê? Ele tem regras, ele tem promessas, ele tem exigências, não é isso? Então, esse é o aspecto legal da aliança. Quando Deus entra em aliança conosco por meio de Cristo, isso evidentemente já é algo legal, já é um acordo legal. E aí vocês viram isso a semana passada. Só que tem uma perguntinha aí, vocês estão com a folha aí, veja aí, vamos para a pergunta. Toda aliança ela tem esse aspecto legal, mas aí há uma pergunta, quem faz parte da aliança da graça? Nesse primeiro ponto aí, em negrito. Veja aí, em negrito, no primeiro ponto. Ele vai dizer, olha, nós estamos vendo aqui, olha, que o aspecto duplo da aliança é, primeiro,
ela é uma relação legal, sim. Segundo, ela também deve ser comunhão de vida. Entendam. A aliança da graça, ela tem um aspecto legal, mas também ela é comunhão de vida. Só que ela não é comunhão de vida para todas as pessoas. Há pessoas que vão estar em aliança no sentido legal, mas que não terão comunhão de vida. Nós vamos ver quem são essas pessoas. Os incrédulos, que é o joio, no meio da igreja. Os filhos dos crentes, durante um determinado período, também poderão estar nessa mesma condição, porque somente os verdadeiros salvos é que estarão numa condição de aliança, que primeiramente ela é um acordo, ela é legal, mas ela gera vida, comunhão de vida. Nós vamos ver isso. Então ele está perguntando, quem faz parte da aliança da graça? A resposta é, os crentes e seus filhos. Se for no sentido legal, todos os crentes, todos que estão na igreja visível, todos que fazem parte da igreja, todos que confessam publicamente Jesus como seu Salvador. Vocês estão entendendo, né? Então, se alguém chega aqui na igreja hoje e diz, pastor, eu entendi a mensagem do Evangelho, e eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero fazer o discipulado, eu quero ser batizado, eu quero participar da ceia. Pronto, essa pessoa, no sentido legal, ela já está em aliança com Deus, está ou não está? Está. Então, todo mundo que está na igreja visível está numa aliança, pelo menos nesse aspecto, no sentido legal. Entendam bem, ela faz parte da igreja, ela canta, ela louva, ela participa dos cultos, ela ora, ela participa da ceia, ela já foi batizada, ela está aprendendo, está recebendo algumas bênçãos do Espírito Santo. Então, ela está, no sentido legal, na aliança. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma perguntinha, Judas estava ou não estava no sentido legal na aliança da graça? Estava. Todo mundo considerava Judas discípulo. Ele estava ali em comunhão com os discípulos, ouvindo os ensinos de Jesus, participando das festas, dos milagres, das bênçãos de Jesus. Agora, a segunda pergunta. Havia comunhão de vida com Judas? Não. Então, nem todo que está na aliança tem comunhão de vida. Essas coisinhas é simples, é isso que eu quero que você entenda. Nem todo aquele que está numa relação legal com Cristo, e ele é verdadeiramente um salvo. Nem todo aquele que faz parte da igreja, em outras palavras, é verdadeiramente um salvo. Ele pode estar inserido legalmente na igreja, pode estar inserido nesse acordo, nessa aliança, mas se a aliança não gerar transformação de vida, se a aliança não gerar um novo coração, lembram? Eu imprimirei as minhas leis nas suas mentes, nos seus corações. Se não acontecer o novo nascimento, essa pessoa não está. Então a pergunta é, quem faz parte da aliança da graça? Todos os que são crentes, pelo menos nominalmente, todos que dizem que creem, e os filhos deles. Não, minhas filhas nasceram na igreja. Então elas são consideradas parte da igreja? São. Os filhos dos irmãos também são. Vêm para a igreja, participam dos louvores, cantam na igreja, crescem na igreja, aprendem as escrituras, participam da escola dominical, dos eventos da igreja. Em algumas igrejas, como a presbiteriana, são batizados quando crianças e participam da ceia. Então estão lá inseridos na igreja, nossos filhos. Então quem é que faz parte, nesse sentido legal, da aliança? Todos os crentes, todos que dizem que creem, e todos os filhos deles. Agora vamos para a segunda pergunta, está aí no primeiro ponto. Olha a segunda pergunta. Agora, quem está nessa relação legal e tem, aqui resulta numa vida de comunhão com Cristo? Quem é? Quem é que está na igreja e verdadeiramente passou a ter uma nova vida? Aí vai mudar, não vai a resposta? A resposta vai ser somente os salvos.
os eleitos. Vocês entenderam isso ou não? Deixa eu ver aqui, estão olhando para mim. Eu tenho uma professora que dizia, né, quando ficam calados, ou é porque estão sabendo de tudo, ou porque não estão sabendo de nada, né? A minha professora da universidade, ela dizia isso. Como comunhão de vida, assim, é porque, veja bem, veja o que ele diz aqui nesse primeiro ponto. Olha, o fator determinante nessa esfera é simplesmente a relação que foi estabelecida e não a atitude que se assume para com essa relação. Ou seja, a pessoa, por exemplo, nossos filhos, eles não têm condições ainda de, até pela idade deles, eles já nascem inseridos nesse contexto, nessa aliança. Isso, eles estão inseridos nisso. Agora, vai chegar um momento na vida deles, que a gente chama a idade da discrição, né? Quando eles terão a compreensão do Evangelho, da salvação em Cristo, e realmente vão demonstrar se o fato de estarem nessa aliança realmente não é algo somente de estar na aliança, de saber que há promessas de um Salvador, de que se crê nesse Salvador e nas promessas dele, porque veja bem, para estar nessa aliança e ela ser legal, você pode entrar nessa ou fazer parte deste grupo, mesmo que depois a sua intenção, porque é pela graça de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, né? Não esteja de acordo com os propósitos daquele que faz aliança com você. Porque a exigência dele realmente é que nós possamos o quê? Amá-lo, amar o próximo. Então, todas aquelas exigências da aliança, e ele mesmo vai nos conceder isso, né? A fé, a confiança nele. Mas, se isso não acontecer, ou se a pessoa não tem esse interesse, ela pode estar, como a gente vai chegar na questão dos filhos, né? Como os filhos que nascem na igreja, que estão na igreja, mas que depois vão demonstrar que não tem comunhão de vida. E aí o que é que vai acontecer? Não vão suportar permanecer com essa imagem de que está nessa relação legal com Cristo. Não é isso que acontece com muitos dos nossos filhos? Chega o momento Tá bom, vamos orar pela irmã Marinete, irmãos. Está um pouco atribulada, enfrentando algumas dificuldades com a sua família. Vamos orar por ela. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe que a tua serva tem enfrentado grandes dificuldades, ó Pai, em relação à sua filha, à sua família, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor, Ele cuida de nós, Ele é fiel para conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é poderoso para responder nossas orações e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor dê sabedoria à irmã Marinete, possa acalmar o seu coração e dê sabedoria à sua família, Senhor, diante das atitudes que precisam tomar nessas dificuldades que eles têm enfrentado. Que teu Espírito Santo esteja guiando, Pai, e resolvendo esse grande dilema, sofrimento que eles têm passado pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, levanta as pessoas certas para ajudar a tua serva, para a tua glória, em nome de Jesus. Protege e guarda tanto ela como a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe minha irmã, pode ir, em nome de Jesus. Então, a pergunta que o irmão Roberto fez é muito interessante. Esse interesse de entrar nessa relação legal, querendo realmente participar e evidenciando vamos dizer, a aliança na sua plenitude, não somente como um aspecto legal, mas como um aspecto legal e mudança de vida, acontece com os adultos. Vai acontecer com os adultos. É isso que nós vamos ver. Certo? O adulto, quando ele ouve a mensagem do Evangelho, e ele crê na palavra, o Espírito Santo gera essa fé, ele crê, gera um novo nascimento, então ele quer Cristo, ele se entrega a Cristo, e essa aliança que é feita com Cristo, ela é legal e ela é comunhão de vida. Então ela vamos dizer assim, essa sim, essa é a verdadeira aliança.
Mas o que o autor está querendo dizer, quando ele cita só com a questão puramente legal, é que algumas pessoas podem entrar nessa aliança, mas jamais acontecer com elas a comunhão de vida, a mudança de vida. Aí ele cita o exemplo dos nossos filhos. E aí é uma coisa interessante aqui, viu, irmãos? Que eu sei que nós entendemos, não, todos os nossos filhos terão que ser salvos, porque eles fazem parte da aliança que Deus tem comigo. Mas veja, quando Deus diz que salva os nossos filhos, ou que a aliança é para os nossos filhos também, essa palavra ela é muito mais coletiva do que individual. Eu sei que isso é difícil, mas essa palavra é muito mais coletiva do que individual. Deus não está dizendo que vai salvar todos os nossos filhos porque Ele salvou. Eita, peguei vocês, né? Mas Ele está dizendo que essa aliança é para a descendência. É como quem diz, nem todos os filhos de Israel são verdadeiramente o quê? Nem todo filho de crente será crente. Se espera, mas nem todo filho de crente será crente. Mas se espera. Eu oro por isso. Você ora por isso. Nós ensinamos a palavra, mas não ache que a sua fé vai garantir a salvação de seus filhos, não. Por isso que nós temos que não deixar de orar. Não estou querendo gerar medo nem terror nos irmãos, não. Mas, infelizmente, é uma realidade. Irmão Spencer, vai lá. É um assunto meio polêmico, viu? Mas eu estou levantando aqui para vocês para a gente pensar. Vamos lá. Boa pergunta. Eu aconselho vocês comprarem um livro. É barato. É baratíssimo. Comprem esse livro. Ele é um dos livros, ele vende na Cleary. A Cleary é a editora Os Puritanos, que fica ali perto da Concórdia. Ou você pode encontrar na internet. Ele é bem baratinho o livro. O autor é Thomas Brooks. Foi um puritano do século XVII, se eu não me engano. O título do livro é Céu na Terra. É uma exposição sobre a certeza da salvação. Ele vai falar sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa. A pergunta do irmão Spencer foi muito interessante. A pergunta dele é: como é, não é isso? A Bíblia diz que os santos vão perseverar até o fim e serão salvos por causa da graça de Deus. Porque o Senhor jamais nos abandonará. Como Paulo diz, nada nos separará. Certo? Mas qual é a certeza que eu tenho que eu sou verdadeiramente um salvo até o final da minha vida? Qual é a certeza que eu tenho? Não é isso, irmão Spencer? Se eu chegar lá no último dia, alguns ainda vão ter tempo de pensar, né? Outros não, vão morrer no piripaque e não vai ter tempo de pensar nada não, viu? Chegou lá, chegou o momento, é como não é verdade? Acabou de falecer o avô da minha filha, né? Da minha primeira filha, do meu primeiro casamento, né? Os irmãos sabem que eu fiquei viúvo. E eu tenho uma filha do primeiro casamento, que é casada, mora em Campina Grande. E ela foi criada pelos avós maternos. E a avó dela estava quase morrendo. A avó tinha tido um infarto, teve que fazer um cateterismo, tinha saído do hospital, estava em repouso, quase morrendo. O avô dela, com a saúde perfeita, foi sair para comprar pão. Só chegou na metade do caminho, teve um infarto fulminante no meio da rua. Ele, sentia nada. Saúde de ferro. A avó morrendo, e ele que vai e morre, e a avó está lá viva. Então, a gente não sabe, não tem uma explicação sobre a questão do dia, como vai ser, se eu vou ter tempo de refletir, ou se vai ser como um apagar de uma vela, não é verdade? Nós não sabemos. Vocês viram agora a tragédia que aconteceu com os meninos do Flamengo? Um absurdo aquilo, menino começando a vida, é muito triste. Viram a tragédia lá de Brumadinho? A gente não sabe, são coisas assim que você diz, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer na época em que nós vivemos? Você morrer queimado, um curto-circuito que deu num ar-condicionado. Isso é inadmissível, mas acontece. Acontece e a coisa é muito séria. Aí veja, qual é a certeza que eu tenho que eu sou um salvo? O meu justo viverá pela fé. A única certeza que você vai ter é que sempre você recorrerá a quem?
a Cristo. Nós vamos ter falhas, nós vamos ter pecados, mas nós nunca vamos nos sustentar em nós mesmos. Uma das características do crente, de que ele verdadeiramente é salvo, é que ele sempre recorrerá a Cristo com arrependimento e fé durante toda a sua vida. Essa é uma característica, uma evidência do crente. O ímpio não. O ímpio, ele não faz isso, não. Eu não sei porque eu não tenho mais um coração ímpio, né? Mas eu me lembro do meu passado. Mas pelo menos comigo eu sei que com você é assim. Quando você está em pecado ou peca, como é que fica seu coração? A quem você vai recorrer para pedir perdão? E você busca de quem para melhorar, para crescer, para amadurecer? Sempre dele. Então isso é fé. Agora, a pergunta dele foi interessante. Thomas Brooks vai dizer o seguinte: algumas pessoas que buscam mais a Deus, que oram mais, que leem mais a Bíblia, que estão mais constantemente na igreja, em comunhão, participando, servindo, essas pessoas, elas terão uma convicção maior. E por terem essa convicção maior, essas pessoas serão muito mais felizes. Por isso que ele diz, é viver um céu na terra. Já outras pessoas vão viver com aquela dúvida: será que eu sou ou será que eu não sou? Justamente porque são crentes fracos, imaturos, sempre fragilizados, sabe? Crentes que nunca amadurecem. Sabe aquela fruta que nunca amadurece? Ela fica amarela, dura, seca e não amadurece, não serve, né? É difícil, né? Há crentes que são assim, desculpa a metáfora. Esses crentes, eles não terão essa convicção que outros terão. Então eles não viverão esse céu na terra. Mas os miseráveis são salvos pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor. Eu digo miserável porque nós não somos miseráveis, não é verdade? Ele não diz isso com a igreja de Laodiceia. Vocês não sabem que são pobres, miseráveis, cego e nu. Pois é, eu posso ser até um desses também, viu? Então, esses crentes que vão no empurrão, que a gente pensa que está bem, aí depois dá trabalho, é nó cego. O Senhor, se o Senhor morreu por eles e eles creem, eles vão viver assim, ó, se arrastando, sabe? Se arrastando, você pegando na mão, dá uma carreirinha com ele, ele já cansa logo. Você começa a correr 100 metros com ele. Bora, meu irmão, vamos lá, caminhe, vamos orar, vamos ler a palavra. Vamos caminhar, meu irmão, vamos caminhar. E eles, eu vou, não sei o quê. Aí depois volta de novo. Mas peraí, eu não estou aguentando, deixa eu parar um pouquinho aqui. Vou sentar um pouquinho nessa pedra. Vão assim. Mas como é pela graça. Mas esses nunca vão viver o céu na terra. É isso que Thomas Brooks diz. Alguns terão muito mais certeza de salvação pela vida de comunhão com Deus. Então a alegria, a paz, o enchimento com o Espírito Santo concederá isso. E esses morrerão, como Russell Shedd, um exemplo, Dr. Russell Shedd, que dizia tranquilamente, eu já estou pronto para ir. Estou só esperando ele me levar. Já terão outros que dizem, será que se eu for hoje, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, né? Então, aqueles que terão uma certeza muito maior e uma paz no coração muito mais plena. Mas os dois serão salvos. Lembra de Coríntios? Aqueles de Coríntios que vão passar como que pelo fogo, né? Esses aí. Vai chegar lá preto, de fumaça, né? Está aqui na mensagem, mas vai chegar, porque foi Cristo que morreu, porque se fosse por eles, ou por mim, ou por vocês, nenhum de nós seríamos salvos. Vai lá, Spencer. 2 de Pedro 1,10. Essa é a responsabilidade dele. Correto, o texto que você leu, excelente. 2 de Pedro 1,10. A nossa vida com Deus, ela deve ser confirmada, fortalecida, edificada. É o processo da santificação. Você não pode ser mais o crente de 10 anos atrás. Você tem que ter amadurecido. Na fé, na palavra, na oração. Não é isso? Não pode ser mais o mesmo. Quer falar, Rodrigo? Não pode ser mais o mesmo. Você tem que ir crescendo. Se você não cresce, se não muda nada, se a sua vida é a mesma. Ah, não, eu estou na igreja, mas eu estou vivendo da mesma coisa. Eu estou na igreja, mas eu tenho vários casos, sou casado, mas eu tenho vários casos com algumas mulheres. Não sinto nada, acho isso normal. Isso não é nascer de novo. Aí é complicado. Vocês estão entendendo, né?
eu estou na igreja, mas eu sou um trambiqueiro fino. Estou aí fora, meu nome, sabe, as pessoas, sou enrolão, saio enganando as pessoas, sou estelionatário, isso e aquilo. Você nunca nasceu de novo. Porque Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais. Mas que trabalhe, e com o dinheiro que ganhar, possa ajudar o outro. Então, Paulo, em Efésios capítulo 4, ele mostra que se houve um novo nascimento, se Cristo está sendo formado em nós, tem que haver uma mudança. É claro que eu não vou tornar, da água para o vinho, da noite para o dia, como aquele milagre de Jesus lá em Caná da Galileia. Porque o ser humano é muito mais complicado, viu, do que uma substância. O ser humano é muito mais complexo. Então, trabalhar de Deus no nosso coração é lento. E depende também da minha busca. Depende da minha leitura bíblica, depende da minha oração. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, como eu vou crescer em Cristo? Porque veja como é bom quando a gente vem para a igreja, para a escola dominical, um exemplo, que a gente sai daqui, a gente não sai muito melhor, muito mais edificado. Agora, quando chega lá fora, ó, você é bombardeado, olha, é TV, é internet, é o mundo, é a escola, é tentação. Aí esse pouquinho que você tem aqui não vai ser suficiente, não. Vai lhe ajudar. Então você precisa dar continuidade na sua casa, orando, lendo a Bíblia, vindo para os cultos, estudando a palavra, fazendo seus estudos, tendo seus momentos devocionais. Assim você cresce. Ok? Vamos lá. Oi. Isso é uma promessa, mas veja como é a promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas se a tua casa tiver a mesma fé que você tem. O texto não está dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. E com a tua fé toda a tua casa não. O texto ali diz o seguinte, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa também. Se tiver o quê? Essa mesma fé. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Porque... é claro, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ela vai querer levar essa fé para quem? Para a sua família. E se sua família crê, que é o que vai acontecer com o carcereiro. O carcereiro vai levar a mesma fé em Cristo para a sua casa e a sua casa vai se converter. Não é que, eu creio. Veja, eu tenho uma irmã em João Pessoa, eu tenho uma irmã em Campina Grande e eu oro por elas praticamente todos os dias, para que o Senhor possa alcançá-las. Porque eu não sei se elas serão alcançadas. Mas eu peço pelos meus sobrinhos, sobrinhas, eu oro por toda a minha família, eu faço minha parte. Tento, às vezes compartilho uma palavra com a minha irmã de João Pessoa, a de Campinas já conhece o Evangelho, já conhece a palavra, já serviu ao Senhor, já cantou em coral, mas está distante, muito distante. Vive no mundo. Depois que ela entrou para a área da ciência, ela fez doutorado em Química, aí foi estudar, tal, aí se envolveu nesse meio acadêmico, aí ela deixou. Mas, pelo que eu conversei com ela, ela crê, ela tem ainda um temor. Mas não está firme, não está servindo. Eu oro para que o Senhor, para que ela verdadeiramente seja uma salva, Porque pelo testemunho de vida, não demonstra ser. Não demonstra ser. Mas assim, na minha convicção, Na minha convicção do que a Bíblia fala. Porque todos nós podemos falhar. Todos nós, como cristãos, podemos, em momentos da nossa vida, estarmos mais fracos. Estarmos desanimados. Mas nós nunca vamos ter coragem de abandonar o Senhor, não. É como Pedro. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você tem coragem? Se a pessoa chegasse para você hoje, dissesse, olha, a Mega Sena aí, olha, está 50 milhões. Eu não sei quanto está não, tá? Está 50 milhões, está aqui para você, vá viver sua vida. Agora, uma coisa eu lhe peço, abandone o seu Senhor. A partir de hoje você vai deixar de ler a Bíblia, você não vai orar mais. Parece uma besteira, é uma besteira isso que eu estou dizendo, você não vai mais à igreja, você vai esquecer Jesus, você vai curtir sua vida. Acabou os 50 milhões, dou mais 50, viu? Aqui e ali você dobra o seu joelhozinho ao capeta, tá? Aí ele vai te dar mais 50. Não foi isso que ele ofereceu a Cristo? Os reinos do mundo, toda a sua riqueza, toda a sua glória? O que foi que Jesus respondeu? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Você tem coragem de deixar? Eu não sei não, viu? Tem um bocado de crente aí que deixava na primeira lapada. Chegando o dinheirinho na conta, nunca mais você ia ver ele na igreja.
Eu não duvido, não. A gente tem que estar realmente só buscando a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, Spencer, muitos naquele dia dirão, fizemos isso e aquilo no teu nome, e ele dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque eles faziam parte só do legal. Aparentemente eles estavam na igreja visível, mas eles não eram verdadeiramente salvos. Eles não eram nascidos de novo. Vamos lá, irmãos. Será que eu termino, hein? Termino. Vamos lá. Participação na aliança como uma relação legal. Veja bem, está aí, segundo ponto. Ao discutir a participação como membros da aliança, como uma relação legal, deve-se ter em mente que a aliança, neste sentido, não é meramente um sistema de exigências e promessas. Exigências que devem ser satisfeitas e promessas que devem ser cumpridas, mas que inclui também uma razoável expectativa de que a relação legal e externa levará consigo a gloriosa realidade de uma vida íntima de comunhão, faltou um de comunhão com o Deus da aliança. É como, irmão Roberto, no Antigo Testamento. As crianças eram circuncidadas ao 8º dia. Elas não tinham a opção de dizer, eu não quero fazer parte da aliança. Porque a aliança foi estabelecida com Abraão e o sinal da aliança era a circuncisão. Como no Sinai também. A marca da aliança do Sinai era a Páscoa. Vocês têm que celebrar a Páscoa, vocês, vossos filhos, vocês têm que ensinar. Então, as crianças, elas não tinham essa opção. Não, eu não quero não. Eu não quero fazer parte dessa aliança. Então, legalmente, elas já eram inseridas. Como também no nosso contexto. Legalmente já são inseridas na aliança. Mas somente o tempo dirá se esses israelitas do Antigo Testamento ou esses crentes agora da nossa época serão ou não verdadeiros membros da aliança, salvos, transformados, terão comunhão de vida. Por isso que nem todo filho de Israel é verdadeiramente israelita, nem todo filho de crente verdadeiramente vai ser crente, nem filho de pastor verdadeiramente vai ser crente, mas nós oramos e cremos e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nossos filhos, para que eles sejam salvos. Não é essa a nossa oração? Não é isso que nós fazemos? Mas a gente vê que às vezes, eu tenho colegas pastores bem mais velhos, né? Que de todos os filhos, eu tenho um colega pastor que tem vários, eu não vou dizer o número, porque senão vocês vão saber quem é. Mas, e se ele ouvir a mensagem também, né? Ele vai estar falando de mim. É. Mas eu tenho um colega pastor que ele tem vários filhos, vários. Se tiver 1 ou 2 no Evangelho, é muito. Isso não quer dizer que o Senhor não possa salvar, ou não vá salvar todos os seus filhos. Mas também não quer dizer que Ele vai salvar. Não é verdade? E os filhos de Eli? Estavam na aliança os filhos de Eli, mas não eram convertidos. Eram filhos de Belial. E os filhos de Samuel eram ladrões, né? Diga, Rodrigo. Isso. Correto. O irmão Roberto colocou a questão da aliança ser legal, só quando a pessoa quer a aliança, está corretíssimo. Corretíssimo. E é isso que acontece com todo aquele que é consciente. Isso. Todo adulto, ele só entra nessa aliança, né? Assim, para o adulto entrar nessa aliança, essa aliança ser uma evidência mesmo, tem que ser por meio da fé. Tem que haver comunhão de vida. Aí, nesse sentido, ela é completa. Agora, pode ter ainda alguns adultos que confessem Cristo, mas que não tenham nascido de novo. Seja muito mais a questão nominal, né? E esses aí, até aparentemente há o aspecto legal, mas a comunhão de vida não há, de jeito nenhum. Continue a leitura comigo, vamos lá, olha, os adultos na aliança. Eu vou só lendo e a gente vai... Ponto 1, aí ó. Os adultos só podem entrar nesta aliança voluntariamente, pela fé e confissão. Segue-se disto que no caso deles, se a sua confissão não for falsa, tá aí, olha, não for falsa, a entrada na aliança com uma relação legal coincide com a entrada nela como uma comunhão de vida. Eles não assumem apenas a responsabilidade de cumprir certos deveres externos,
mas confessam que aceitam a aliança com uma fé viva e que o seu desejo e intenção é continuar nesta fé. Portanto, eles entram imediatamente na plena vida pactual e esta é a única maneira pela qual podem entrar na aliança. Tranquilo aí? Em miúdos, é o camarada quando ele é convertido de verdade. Então, ele recebe Cristo como seu Salvador, ele cumpre com as exigências, ele quer ser batizado, ele quer participar dos sacramentos, da ceia, ele quer andar em santidade, ele busca de Deus, graça de Deus para viver essa vida. Esse sim, é alguém que realmente entrou na aliança, não meramente como algo legal, mas também como comunhão de vida. Ok? Os filhos dos crentes, olha aí, os filhos dos crentes. Estou chovendo no molhado para os jovens aqui, né? Que já estudaram domingo aqui, isso, né? Mas também vai repetindo, vai melhorando, né? Vai ficando ainda mais claro. Os filhos dos crentes na aliança. Com respeito aos filhos dos crentes que entram na aliança por nascimento, naturalmente a situação é tanto diversa. A experiência ensina que, embora entrem por nascimento na aliança com uma relação legal, não significa necessariamente que também entram imediatamente na aliança como comunhão de vida. A aliança é mais que mero oferecimento de salvação, mas até que o oferecimento da salvação, acrescido da promessa de fé no Evangelho, ela também traz consigo a certeza baseada nas promessas de Deus, que opera nos filhos da aliança quando, onde e como lhe apraz, que a fé salvadora será produzida nos corações. Enquanto os filhos da aliança não revelarem o contrário, temos que partir do pressuposto de que estão de posse da vida pactual. Naturalmente, o curso dos acontecimentos poderá provar que esta vida ainda não está presente, a vida de comunhão, a nova vida em Cristo. Poderá até provar que ela nunca se realizou em suas vidas, como diz lá o texto que nós lemos, né, em Romanos, nem todos de Israel são verdadeiramente israelitas. Daí é necessário lembrar constantemente, mesmo aos filhos da aliança, a necessidade de regeneração e conversão. O simples fato de que alguém está na aliança não traz segurança de salvação. Ah, está na igreja? Está ligado à igreja? É filho de pastor? É filho de crente? Já foi batizado? Participa da ceia? Canta no coral? Canta no louvor? É professor da escola dominical? Está no seminário? Quem disse que garante a salvação? Que vai garantir a salvação é a comunhão de vida com Deus. É a comunhão de vida com Deus. E o que é difícil nos nossos filhos, nos filhos dos crentes, é isso, né? Por que é difícil? Porque às vezes nossos filhos, para não nos desagradar, eles não têm coragem de sair da igreja. Às vezes até por respeito aos pais, por temor aos pais. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. Difícil isso, né? Já outros não, outros são mais revoltadinhos, ou há uma brecha maior, assim os pais são mais abertos, ou às vezes o pai é crente, a mãe não é, ou a mãe é crente e o pai não é, pronto. Quando a mãe é crente e o pai não é, a brecha é muito grande para os filhos que são criados no Evangelho, chegar um tempo e tirar o time. Opa, raçou de maior, tchau, viu? Não vou mais para a igreja não. Isso não acontece? Isso é comum demais. Quando o pai e a mãe é crente, e for esses pais mais, né, casca grossa, como diz, aí segura mais a coisa. Mas também não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, diga, João, correto. Estou entendendo sua pergunta. Só se for a fé histórica. A verdadeira fé, veja, a fé histórica é aquela fé que entende, que compreende. É aquela fé que diz, não, eu sei que Jesus morreu por mim, eu acredito na doutrina, eu acredito que a Bíblia é verdade, é verdadeira, eu acredito que eu só posso ser salvo por Jesus Cristo, eu acredito em tudo que me ensinaram. Essa é a fé histórica. Então, o nosso filho, nossos filhos, eles vão ter essa fé, com certeza. Pode ser que um ou outro mais revoltado tenha suas dúvidas e tal,
mas eles vão precisar ter aquela fé salvífica. Qual é a fé salvífica? É aquela que vai dizer, não, eu preciso, eu dependo dele realmente, minha vida precisa ser lançada nos braços dele, eu preciso confiar nele como meu Salvador. Se eu pecar, eu corro para ele, porque eu sei que o sangue dele me purifica de pecado. É aquela fé que você sabe que por si mesmo você é incapaz de ser salvo e que você pratica ela. É uma fé que se torna vida. Por isso que ele chama comunhão de vida. É uma fé que se torna prática, que também não só vai ser puramente a fé, mas um arrependimento. Sempre que você peca, você se arrepende, você busca a graça de Deus, me ajude, Senhor, porque eu sou falho mesmo. Então você está sempre recorrendo a Ele. É esse tipo de vida que caracteriza a vida de um crente. Nascido de novo. Eu consegui responder? Então, mas a fé histórica, é claro, todos nós temos que ter a fé histórica, para poder ter a fé verdadeira. Mas nem todos os nossos filhos ainda, né? Esperamos que chegue um dia que eles tenham essa fé. Cremos nisso. Aí quando é que os nossos filhos se convertem? É outra coisa que você não pode computar. Por exemplo, minhas filhas vêm para a igreja, mas eu vou computar quando foi que elas nasceram de novo? Eu não sei. Elas que têm que saber, né? E vão demonstrar isso pela vida delas. Não é difícil? É muito difícil. Mas nós confiamos nisso, né? E oramos por isso. Irmão Ramiro? Sem dúvida. Correto. Não, os pais... Correto. Sim. A responsabilidade dos pais pelos seus filhos permanece. Por isso que a Bíblia diz que, desde o começo, a gente tem que inculcar na mente dos nossos filhos a palavra. Então, você tem autoridade sobre seus filhos e aí você tanto ensina como procura ser um exemplo. Embora você tenha muitas falhas, tenha pecados, mas você também ensina seus filhos com seus próprios erros, mostrando que você se arrepende, que você está querendo consertar. Você ensina com isso também. Porque é impossível você, como pai e mãe, só acertar. Porque você é pecador, você é falho. Então, às vezes, a gente acha que o pai, né, ou a mãe vão ser sempre perfeitos. Não vão ter falhas. Mas vão sempre transmitir esse evangelho, essa verdade aos filhos. Que foi o erro de Eli. O erro de Eli em relação aos seus. Ele passou a mão na cabeça, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que aqueles filhos não eram convertidos. Então, o que o autor está querendo dizer é que nossos filhos, eles fazem parte da aliança. Mas chegará um momento que essa comunhão de vida terá que acontecer na vida deles, com o novo nascimento deles. Se isso não acontece, muitos deles vão deixar a igreja, vão chegar e vão dizer, olha, eu não quero ir para a igreja, eu vou fazer outra coisa da minha vida, ou deixar por um momento. Outros vão permanecer, mas não vão estar nem aí, até que o Espírito Santo possa o quê? Gerar um novo coração. Por quê? Porque ele já tem a semente no coração, já foi plantado. Então é claro que é muito mais fácil em termos humanos, é muito mais fácil para um filho de um crente ser salvo. Eu estou dizendo muito mais fácil no sentido, pelo amor de Deus, porque quem opera é Deus. Mas eu digo, porque eles estão ouvindo constantemente a mensagem do Evangelho, do que um que nunca ouviu. Pelo menos eles estão ouvindo a palavra, e nós estamos orando para que o Senhor faça a obra no coração deles. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. O fato de ser criado na igreja não garante a salvação de nossos filhos. Por isso nós temos que orar, temos que exortar, como ele diz, né, como o irmão Ramiro falou, temos que estar exortando, convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, porque os que entram adultos já entram conscientes disso, mas nossos filhos que são criados precisam também entender essa verdade. Amém? Terceiro, os não regenerados. A gente está acabando. Só vou ler. Os não regenerados são os não crentes, né? Bem, do que acima foi dito, infere-se que mesmo pessoas não regeneradas e não convertidas podem também estar na aliança. Daí surge a questão, em que sentido essas pessoas podem ser consideradas como pertencentes à aliança? Pode-se dizer o seguinte sobre a posição dos não regenerados na aliança. Aí entra aquele texto que Spencer citou de Hebreus, capítulo 6. Ponto A. Estão na aliança no que se refere à sua responsabilidade.
porque se acham numa relação pactual legal com Deus, têm o dever de arrepender-se e crer. Se não se converterem a Deus e não aceitarem a Cristo pela fé, quando chegarem à idade da discrição, serão julgados como infratores da aliança. Então, se tem alguém que não é crente e está ligado à aliança, sobre ela permanecem as cobranças de compromisso com Deus, de fidelidade, de participação nas coisas do Senhor. Se ela não faz isso, ela vai infligir a aliança e haverá sanções sobre ela. B. Estão na aliança no sentido de que podem reivindicar as promessas que Deus lhes fez quando estabeleceu a sua aliança com os crentes e sua semente. Como regra geral, Deus reúne os seus eleitos dentre os que se acham nesta relação pactual. Então ela vai estar no meio do povo de Deus, vai estar orando, vai estar esperando, né, as bênçãos do Senhor prometidas ao seu povo. Mas, se não tiver comunhão de vida, não adianta. É só aparência. Estão entendendo, né? Esse ponto. Veja, uma pessoa ímpia, Judas, estava lá no meio dos discípulos, orando, vendo as maravilhas de Jesus, caminhando, vendo as curas, sendo abençoado com tudo aquilo que estava acontecendo. Podia até reivindicar como um discípulo do Senhor determinadas coisas, porque ele estava ligado pactualmente a Cristo. Era um dos discípulos, mas não havia comunhão de vida. Ponto C. Estão na aliança no sentido de que estão sujeitos às ministrações da aliança. São constantemente admoestados e exortados a viverem de acordo com as exigências da aliança. Ou seja, um descrente que faz parte da igreja, um descrente, o joio, deixa eu usar esse termo, está na igreja, foi batizado, tudo, você vai tratar ele como joio? Não. Quem é que pode discernir? A não ser quando é muito claro. Mas vamos dizer que a pessoa nunca se converteu, mas está na igreja, faz parte da igreja, faz parte do rol de membros. Ela tem ou não tem direitos no nosso meio? Ela vai estar ouvindo as pregações, ela vai estar louvando, vai poder até pregar, vai ter cargos, vai estar participando da ceia, ela vai estar recebendo tudo que os outros recebem, vai estar aprendendo a palavra. Aí aqui ele está dizendo isso, olha, a igreja os trata como filhos da aliança, oferecem-lhes os selos da aliança e os exorta a fazerem apropriado uso deles. São eles os primeiros convidados a serem chamados para a ceia, os filhos do reino, os quais a palavra deve ser pregada primeiramente. D. Estão na aliança também na medida em que as bênçãos da aliança constituem objeto de interesse. Embora não experimentem a influência regeneradora do Espírito, que é o novo nascimento, isso é interessante, viu? Muito interessante. Estão, não obstante, sujeitos a certas operações e influências do Espírito Santo. Eita Jesus, ó. Se fosse um penteca aqui, ia dizer misericórdia, mas é isso mesmo. Embora, prestem bem atenção, não experimentem a influência. O que é a influência regeneradora do Espírito Santo? O novo nascimento. Não terão um novo coração. Mas o fato de não ter um novo coração não quer dizer que não receberão bênçãos. Não tem muita gente que vem para a igreja só pelas bênçãos? E não recebe? Recebe ou não recebe? Recebe. Agora eu falei igual o Matuto da Paraíba, né? Recebe. Mas recebe mesmo. Ora, assim não. Vá achando que você recebe bênção. Ah, Deus tem me abençoado tanto, pensando que você é crente por causa disso. Porque recebe. Recebe muitas bênçãos. Ou vocês acham que Judas não recebeu muitas bênçãos? Recebeu e ainda roubou, né? Um feliz, né? Aquilo na minha terra, a gente estava camada de pau nele. Até o nome dele mudava. O pobre apanha até hoje, né? Não tem o Judas, né? Na Semana Santa, o pobre apanha até hoje. Faz Judas, coitado. Mas é assim mesmo. Irmãos, não se iludam com isso. Porque o ímpio, no meio dos crentes, ele recebe bênçãos também do Espírito. Ele pode ser curado. Ele pode ganhar emprego. É graça comum. Deus é bom, tanto para com bons e maus. Ele dá sol e chuva para bons e maus. Recebe, muitas vezes recebe até mais do que o crente. Não é isso que o Salmo 73 diz? Asaf estava irritado, porque ele, como crente, ele sofria que só um condenado. Aí olhava para os ímpios, e os ímpios
E não é isso que acontece? Às vezes o irmão está lá, é fiel a Deus, é compromissado, e é só luta sobre luta. É doença, é problema na família, e ele ora mais ainda. Ele olha para o vizinho dele, só tomando pitu, toda semana, e parece que vai tudo bem. E ele todo moído como crente. E ainda vem o outro e diz, onde é que está o teu Deus? E o teu Deus, onde está? Não é isso que dizem ao salmista? E o teu Deus, onde está? Cadê teu Deus? Você não só vive na igreja, meu irmão? Ele não entende que a maior bênção é a salvação em Cristo Jesus. Não entende isso. Aí nós fomos, infelizmente, influenciados por essa maldita doutrina da prosperidade, de que crente é cabeça e não é cauda, e que a gente é só vitória e tal. Aí você acha que é só isso, aí você se frustra. Enquanto Jesus disse, ei, no mundo tereis o quê? Aí os pregadores estão dizendo, você é cabeça, não é cauda, é só vitória. E Jesus dizendo, meu filho, não vá nessa não. Me servir é muita luta. Quem quer me servir tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. É claro que a gente também passa bem, né? Em alguns momentos. O Senhor é misericordioso, né? Aí a gente tem uns alívios, ele dá aquela paz no coração. De vez em quando a luta se ameniza. A gente fica feliz, né? Mas a alegria de crente dura pouco, né? A alegria de crente dura pouco, porque logo vem luta de novo, vem dificuldade. Mas assim a gente permanece na fé. Né? Eu não estou desanimando vocês não, viu? Só estou dizendo que a nossa vitória final está lá, olha. Nossa pátria está no céu. Nós somos apenas peregrinos. Critica porque somos dizimistas. Ele gasta o dinheiro dele todinho com pitu, com cachaça. Mas a gente não pode gastar na obra do Senhor, porque está fazendo errado. Sobra logo para mim, né? Diz logo que o pastor é ladrão. Aí pronto. Aí, ainda bem que quem me conhece não pensa assim, né? Mas para quem não conhece, aí chama mesmo. Aí a gente tem que se acostumar com isso. Então, meus irmãos, resumindo a nossa lição, não vou falar mais nada. Nossa lição é essa aqui. O propósito da aliança da graça é uma transformação de vida. Estão entendendo, né? O propósito da aliança de Deus conosco não é ficar só no externo, não. O que Deus quer de nós é transformar verdadeiramente o nosso coração. E aí eu repito a palavra do irmão Roberto. Essa sim é a verdadeira aliança. A verdadeira aliança com Deus envolve comunhão de vida. Amém? É isso que Ele quer de cada um de nós. Vamos orar e depois a leitura do relatório da escola dominical, viu? Não é o financeiro, não. Mas, ó, uma benção, está bem quietinha ela, né? É porque está comendo, né? Aí está certo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Os irmãos continuem orando pela irmã Marinete, né? Está enfrentando lutas aí com o relacionamento da sua filha, né? Com um rapaz que tem problemas. E que o Senhor possa estender as suas mãos, né? Pelos meios legais e pela sua intervenção divina também, né? Em nome de Jesus. Os irmãos orem também pelos nossos missionários, em nome de Jesus. E orar, né? Pelo pessoal de Brumadinho, por essa família que perdeu os filhos aí na tragédia, lá no Rio de Janeiro. Deus tenha misericórdia. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir, Senhor, como Tu queres. Ó Senhor, somente o Teu Espírito é quem pode mudar o nosso coração. Tenha misericórdia de nós. O que depender de nós, que o Senhor mesmo nos ajude a fazermos. Abençoe nossas casas, nossas famílias. Abençoe nossos filhos, para que eles verdadeiramente venham ter comunhão de vida contigo. Que eles possam verdadeiramente ser tocados pelo Espírito do Senhor e terem um coração regenerado. Em nome de Jesus, porque nós não podemos mudar o coração dos nossos filhos, nem os nossos. Somente o Senhor é quem pode fazer isso. Mas cremos que aqueles a quem o Senhor chamou, aqueles a quem o Senhor justificou, o Senhor também glorificou. Nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Abençoe as famílias ali de Minas Gerais. Abençoe as famílias daquelas crianças que morreram ali no Rio de Janeiro.
e tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.